Fala pessoal, tudo bom? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo para eu falar com vocês algumas coisas sobre diagramas que eu não pude falar presencialmente por causa que a gente está trabalhando à distância nesse momento, certo? E assim, o que eu vou falar aqui basicamente abrange todos os diagramas. Claro que eu vou mostrar exemplo do diagrama de caso de uso, que é o que a gente fez até então, mas eu vou focar muito no que pode ser levado para qualquer diagrama, né? E não pensem apenas no diagrama que vocês vão fazer exercitando para as disciplinas, mas pensem nos diagramas que vocês vão vir a fazer na carreira de vocês, tá certo? Então, eu vou mostrar um exemplo de um diagrama de caso de uso agora. Esse exemplo está baseado naquele exercício que vocês fizeram no último laboratório, mais especificamente aquele diagrama da clínica veterinária, certo? E o que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo é como vocês não devem fazer um diagrama de caso de uso. Ah, professor, como assim? Como a gente não deve fazer? Vocês vão ver do que eu estou falando quando eu mostrar para vocês. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu só diminuir aqui o zoom para vocês. Então, aqui, pessoal. Aqui tem um exemplo de diagrama de caso de uso de como você não deve fazer. E por que você não deve fazer assim? Se vocês perceberem, acredito que dá para vocês perceberem que está uma bagunça total, né? É setas cruzando com seta e é assim, quem está olhando, o usuário que tem que ter a noção do sistema que está acontecendo fica meio que perdido com tantas setas se cruzando, né? Outra coisa que tá faltando nesse diagrama, não tem a fronteira que delimita o que é interno e o que é externo ao sistema. Dá até para ver alguns casos de uso que fazem sentido de acordo com o exercício, mas minha opinião como professor e na minha opinião como profissional que já trabalhou com isso, é que está uma bagunça, está uma zona total, né? Claro que vocês estão começando agora, vocês estão exercitando agora essa parte de modelagem, de criar diagramas, então é bom que vocês já vão aprendendo, né, o que vocês não devem fazer, né, que erros vocês não devem cometer. Então, o que é que eu vou fazer com vocês aqui? Vocês viram que eu já disponibilizei o exercício resolvido lá no Siga. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse diagrama aqui, né, que está essa bagunça total, e vai deixar ele, né, de uma forma mais correta, por assim dizer, mais clean. Porque isso daqui está bem poluído. E é aquilo que eu tinha falado, para que vocês levem para qualquer diagrama. Evitem ao máximo poluir o diagrama. Por quê? Vocês que estão fazendo, vocês até pode ser que vocês entendam, né? Mas outras pessoas incluídas no processo que tenham que entender o diagrama de vocês, pela bagunça que elas encontrarem, de repente elas nem vão se dar ao tempo de perder para tentar entender a bagunça que é. Então, assim, se ajude e ajude a sua equipe também, né? Isso é importante, isso é muito importante, né? Tente manter o mais simples e o mais clean possível. E como eu falei, vocês estão aprendendo e então a gente vai ver como é que a gente pode consertar uma situação caótica como essa, tá certo? Então, de antemão, eu vou apagar tudo isso, basicamente tudo isso daqui, né? E começar do zero para vocês verem, tá certo? Então a gente vai apagando aqui. Eu vou deixar os atores que a gente vai conseguir aproveitar eles. Pronto. Ó, né? Já diminuiu um pouco aquela bagunça. Então vamos trazer aqui os atores mais para cá. Como é uma clínica veterinária, pessoal, eu vou renomear esse ator que está como médico para veterinário. Certo? Questão de organização aqui. Deixa eu aumentar o zoom. E vamos lá. Então vamos lá, né? Seguindo aquele nosso exercício lá da clínica veterinária que vocês fizeram no laboratório, o primeiro requisito, né? Lembrando, a gente tem que seguir os requisitos,
né? Não é na base do achismo, né? Na vida real, na profissional, na carreira de vocês, quando vocês tiverem dúvidas sobre algum requisito, vocês não podem se basear no achismo de vocês. Eu já tinha até falado isso em sala de aula. Se você tem dúvida, pergunte. Quem é que você vai perguntar em relação a um requisito que não entendeu? Ao cliente, a pessoa que lhe forneceu aquela informação, tá certo? Então vamos focar nos requisitos, que esses requisitos é como se fosse o que o cliente pediu para a gente desenvolver o sistema para ele. Então vamos lá. Primeiro requisito. Os clientes primeiramente marcam consultas com a secretária, né? Então a gente consegue identificar que tem o ator cliente e tem o ator secretária, fornecendo suas informações pessoais e as dos animais que desejam tratar. Se o cliente ou o animal ainda não estiver cadastrado no sistema ou existir algum dado que precise ser atualizado, a secretária deverá atualizar o cadastro. Então, nesse parágrafo aqui já tem bastante informação que a gente pode modelar nesse diagrama, né? Então, vamos começar com o quê? Primeiro ponto, os clientes primeiramente marcam consultas com a secretária. Então, a gente identifica que tem a funcionalidade de marcar consulta, né? Vamos aproveitar que já existia, né, no antigo diagrama esse marcar consulta. Vamos colocar ele aqui. Mas eu vou corrigir aqui porque o nome não está muito bom. Marcar consulta, né? Não tem funcionalidade que se chame marcar consulta com secretária. O que acontece? É que o cliente pode marcar consulta e a secretária também vai ter participação nessa funcionalidade, né? Não é à toa que diz que o cliente pode marcar consulta com a secretária, fornecendo todas as informações. Isso daí já faz parte da funcionalidade. Bem, se o cliente ou o animal ainda não estiver cadastrado no sistema ou existir algum dado que precise ser atualizado, a secretária deverá atualizar o cadastro. Então tem a parte de cadastrar e tem a parte de atualizar, tá certo? Então o que é que vamos fazer aqui? Vamos colocar um novo caso de uso. E eu vou chamar esse caso de uso de caso de uso manter cliente. Ah, professor, mas manter cliente como assim? É até uma coisa que eu tenho que falar com vocês, né? Depois que terminar esse exemplo aqui, eu falo mais sobre essa parte do manter, né? Quando é que a gente usa o manter? Mas vocês já perceberam que eu estou utilizando o manter para substituir o cadastrar cliente e o atualizar cliente. Esse manter já vai fazer isso tudo, certo? Vai ter tanto a parte de cadastrar como a de atualizar. E outras coisas que daqui a pouco eu falo. Certo. Tem também o cliente ou o animal ainda não estiver cadastrado, algum dado que precise ser atualizado, o secretário deverá atualizar o cadastro. Então também tem o manter animais, né? Que no caso seria o cadastrar animal e o atualizar dados do animal. Manter animal. Pronto. Então, né, o primeiro parágrafo já foi. Vamos para o segundo. Ah, quem é que está fazendo o que aqui? Desculpa. Manter cliente. Secretário, conforme a gente leu. Manter animal também fica a cargo da secretária. Ok. Segundo parágrafo. Em cada consulta, o cliente deve informar os sintomas aparentes do animal, os quais devem ser registrados. Um tratamento pode ser encerrado em apenas uma consulta, quando se tratar de algo simples, ou pode arrastar-se por muitas, dependendo do diagnóstico do médico veterinário. Pronto. Então, aqui a gente sabe que tem o lance da consulta, na realização da consulta, né? Então, durante a realização da consulta, tem toda a parte do diagnóstico e se vai ser marcada novas consultas. Então, tem que ter aqui a parte de realizar a consulta. Já tinha aqui, a gente vai aproveitar. Realizar a consulta. Esse realizar a consulta, pessoal, é uma colaboração tanto do veterinário, que é o médico responsável pelo animalzinho, como com o cliente, porque o cliente vai estar também fornecendo informações para o sistema, né? Então, o cliente e o veterinário vão estar atuando nessa funcionalidade como atores. Um como ator principal, o outro como ator secundário. Certo? Então, realizar a consulta. Ok, então vamos lá.
essa consulta que já foi marcada, né? Tem a funcionalidade de marcar consulta. Terceiro parágrafo. Durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames para o animal. Isso é importante. Pode. Pode evidencia uma opção. Quando a gente tem a opção, a gente trabalha com extend, certo? Então, a gente vai ter uma funcionalidade que vai ser opcional aqui. Continuando, antes de colocar a funcionalidade. Continuando. O período dos exames e seus resultados devem ser registrados no histórico de tratamento do animal. Após cada consulta, o histórico da consulta deve ser atualizado. Esse deve, ele já evidencia uma obrigatoriedade, ou seja, é um include, certo? Então, aqui. Pode marcar exame, né? Pode ser solicitado exame. E deve atualizar histórico. Pronto. Isso daqui, pessoal, né, eles partem do caso de uso principal, que é o realizar a consulta. Do realizar a consulta, ele deve atualizar o histórico. Então, tem um extend daqui para cá. É obrigatório. Eu estou apontando para o que é obrigatório. O marcar exame, ele é opcional, né? Então, no caso do extend, ele vai apontar do que é opcional para o caso de uso básico, o caso de uso principal, que é realizar a consulta. Pronto, está quase acabando, falta só mais um parágrafo. É responsabilidade da secretária manter atualizados os cadastros de cliente, animais, médicos e espécies. E aí entra mais dois casos de uso que a gente não tinha contemplado até então, porque ainda não tinha essa informação, né? Então, ela também é responsável, a secretária, por manter o cadastro dos veterinários. Vou botar aqui. Manter veterinário. Isso também é responsabilidade da secretária. E temos também o manter espécies. Espécies dos animais, né, no caso. Que também é responsabilidade da secretária, como foi dito aqui no texto. Ah, um detalhe importante, né? Estava quase esquecendo. No primeiro parágrafo ainda, era dada a informação que os clientes, né, primeiramente, marcam consultas com a secretária, fornecendo todas as informações. Se o cliente ou o animal ainda não estiver cadastrado no sistema, a secretária deverá atualizar o cadastro. Então, nesse momento da consulta, pode ser que seja necessário, né, manter cliente ou manter animal, né? No caso, cadastrar os dados do cliente ou cadastrar os dados do animal. Então, existe aqui também extend. Ah, como assim, professor? Vamos supor que você já tem cadastro lá e está levando seu animalzinho para marcar uma consulta. Só que aí teve alguma mudança nas informações do seu animal ou na sua. Você mudou de endereço. Então, aproveita o momento de marcar a consulta para atualizar as informações, sejam do animal ou seja do cliente. Tá certo? Por isso que tem essa opção aí, esse extend, né? E esse extend aqui é interessante porque tanto ela pode fazer a funcionalidade de manter animal a qualquer momento, como pode ser aproveitado da funcionalidade de marcar consulta. Tá certo? Outra coisa que eu disse que estava faltando é a fronteira, que delimita, né? Fronteira que vai dizer o que é interno e o que é externo ao sistema. Então, pessoal, assim, esse é o diagrama. Esse é o diagrama solução desse nosso problema, que eu li aqui com vocês. E se a gente comparar com a versão que estava antes para agora, está bem mais organizado. Vocês vão concordar comigo. Então, vamos prezar, né, por essa clareza, né? Vamos deixar os diagramas o mais clean possível e focar no simples, né? Isso é importante, né? A gente não tem que dificultar muito uma coisa, né? Foque nos requisitos, que os requisitos te dão a informação necessária para fazer a modelagem necessária. Tá certo? Depois eu volto com outro vídeo para falar do diagrama sobre os casos de uso manter. Tá certo? Valeu aí, pessoal. Então, não façam uma bagunça como aquela, claro que vocês estão aprendendo.
E a gente vai continuar aprendendo e exercitando para ir melhorando isso daí, certo? Valeu e até a próxima.